Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do meu quadro favorito, o Caminhada Milionária, onde todos os meses eu invisto até chegar ao meu primeiro R$1 milhão. E para a gente já começar sem enrolação como sempre, eu queria comentar que esse mês a gente teve uma nova oportunidade. Os fundos imobiliários caíram um pouquinho e apareceu mais uma oportunidade de a gente comprar mais fundos imobiliários mais baratos. E antes de eu comentar exatamente o que a gente comprou hoje, antes da gravação aqui, eu queria dar um overview, como a gente sempre faz, do que aconteceu no último mês. Primeiro ponto, nessa tela inicial, vocês conseguem ver como a gente vem evoluindo de tijolinho em tijolinho. A estratégia que eu acredito que seja o caminho real para se construir um patrimônio sólido. Então, há um ano, a gente tinha mais ou menos R$ 4.600 aplicados e agora a gente fechou o mês passado com R$ 12.700, quase 3 vezes o valor. Quando a gente olha o resultado por categoria de investimento, é interessante que os fundos imobiliários estão com prejuízo, ou seja, eles caíram um pouquinho o preço. Fundo de investimento, que aqui é mostrado pela Previdência, que é uma previdência de renda fixa, onde eu invisto todos os meses um pouquinho, ela está com um baita ganho. O que é esperado de uma previdência de renda fixa? Todo mês aumenta um pouquinho. Dificilmente você vai ver tanta variação de preço na renda fixa. E por fim, o Tesouro está praticamente no 0 a 0, com R$ 25 de ganho de capital, ou seja, frente ao que eu paguei, o preço que está sendo negociado hoje. Quando a gente olha a proporção da carteira, grande parte são fundos imobiliários, e aqui eu reforço, a minha estratégia é ter cada vez mais renda recorrente, porque o meu principal investimento são os consórcios. Então, quanto mais renda recorrente eu tenho, mais segurança eu tenho para comprar mais cartas de consórcio. Seja para vendê-las com lucro, seja para comprar imóvel para locação, seja para construção, seja para reforma. A ideia aqui é ter um complemento do que os consórcios são fracos, que é liquidez, porque eu não posso sacar o dinheiro do consórcio a qualquer momento, existe uma série de travas quanto a isso. Segundo ponto, o consórcio não me gera renda recorrente. E eu não posso cancelá-lo. Ou melhor, eu até posso cancelá-lo, mas se eu precisar cancelar um consórcio, eu tenho prejuízo. É o único caminho onde se investir com consórcio dá prejuízo. E se você quiser saber no detalhe como funcionam os investimentos com consórcio, eu tenho um link aqui embaixo do Manual de Construção de Patrimônio com Consórcio. São quase 3 horas explicando todo o passo a passo de como se investir da forma correta com os consórcios imobiliários. Além de te ensinar a escolher os grupos adequados para fazer toda essa operação. Mas voltando aqui, por isso que a gente tem uma meta, inclusive, de aumentar ainda mais a proporção da carteira em fundos imobiliários. A parte de Tesouro Direto é uma parte que tem liquidez, que me dá segurança e eu vou conseguindo algumas oportunidades para complementar meus investimentos. Por fim, a Previdência aqui, que tem uma representatividade muito grande, teve essa característica porque a gente começou investindo R$ 500 por mês e o aporte que a gente fazia era de 200. Então ela tinha uma proporção muito grande nos aportes. Mas a ideia é que cada vez mais ela seja diluída, porque ela é um colchão de segurança para minha família. Se eu vier a falecer, a minha esposa recebe esse dinheiro sem entrar pelo inventário. E com esse dinheiro ela consegue fazer o inventário de todo o resto do patrimônio aqui do Caminhada Milionário. Na proporção que a gente tem hoje, até sobraria. Mas a ideia é que tudo isso fique equilibrado. Então, resumindo, se eu falecer, ela consegue ter acesso ao inventário por conta do dinheiro que a Previdência traz. E o meu seguro de vida consegue garantir todas as outras condições que minha família precisa diretamente. Percebam que a ideia é ter uma carteira de investimento, uma construção de patrimônio sólida, que não causa dor de cabeça, porque eu fico preocupado com essa carteira todos os dias, até porque eu só olho uma vez por mês, como também é uma forma muito sólida, passo a passo, garantindo todas as pessoas que dependem de mim. E mostrando aqui para vocês o que a gente comentou, só que com outra ótica, aqui, os fundos imobiliários, o foco, a meta é que ela represente 75% da carteira. E aí sempre algumas pessoas me perguntam, poxa, mas só fundos imobiliários? E as ações? E investimentos em dólar? Percebam que aqui eu vou colocar vários investimentos que geram receita.
Pode ser que um dia eu comece a comprar ações pagadoras de dividendos. Pode ser que eu compre ações fora do Brasil. Mas como ainda tem muito pouco dinheiro, claro, não estou falando que 10 mil reais é pouca coisa. Mas o que eu quero dizer é que se eu ficar pulverizando muito a carteira, isso vai me dar muito trabalho para acompanhar, para estudar e para entender de fato o que eu estou fazendo. Por isso que a diversificação aqui ainda não é tão grande. Mas os 75% serão de investimentos e ativos que me geram receita mensal. E por enquanto eu estou focando nos fundos imobiliários, que é o meu principal foco. Como eu mencionei para vocês, eu preciso de mais ou menos 10% da carteira para garantir o inventário da minha esposa. E por que 10% precisa ser a proporção? Porque se eu falecer, ela vai precisar fazer, a minha esposa, vai precisar fazer inventário de 90% do nosso patrimônio. Só que desses 90%, 45% já são dela. Então, para fazer o inventário, que custa mais ou menos 20%, ela vai precisar de 20% de 45% total, que dá 9%. E por isso que eu preciso desses 10% em uma previdência, para que ela não entre em inventário e minha família consiga continuar a vida normalmente. E por fim, eu coloco aqui um pouco de tesouro, que é um dinheiro um pouco mais líquido. E eu sei que aqui tem títulos que têm marcação a mercado. Quem já entende um pouquinho mais pode olhar. Por exemplo, aqui os tesouros IPCA+, fala, poxa, mas ele tem marcação. Mas a ideia é eu ir aproveitando as oportunidades do momento de acordo com cada situação. E vai ter um pouquinho de tesouro Selic aqui no meio, que é aquele dinheiro que a gente coloca para poder resgatar a qualquer momento. É a nossa poupancinha. E só um detalhe, pessoal, durante a gravação eu percebi que eu fiz um lançamento errado. Tinha um título de tesouro Selic aqui a mais, que eu não tinha de fato comprado. Provavelmente um erro de digitação. Por isso que deu um pouquinho de divergência aqui. Então, se vocês olharem agora, já está um pouquinho diferente a proporção. Tem um pouquinho menos de tesouro direto. Continuando aqui, vamos para a tela de proventos, que é a tela que eu pessoalmente mais gosto, que é o quanto de receita a gente vai recebendo mensalmente. Percebam que no mês de agosto a gente teve o nosso novo recorde, como a gente tem todos os meses comprado cada vez mais fundos imobiliários e os fundos imobiliários estão sendo bastante constantes nos pagamentos, a gente teve aqui R$ 61. Se a gente faz uma análise anual, no ano passado a gente recebeu R$ 173. Nesse ano a gente já recebeu 355, ou seja, no mês 8 a gente já dobrou o volume de proventos que a gente recebeu no ano passado. Provavelmente até o final do ano a gente vai triplicar o valor recebido no ano passado. E outra informação muito legal, a gente está investindo esse ano R$ 700 por mês. Significa que a gente está colocando R$ 700 e a própria carteira só de proventos colocou mais R$ 60. Ou seja, quase 10% a mais de aporte, sem considerar também o rendimento da renda fixa dos outros investimentos que não entram nesse raciocínio. E por fim, quando a gente olha a rentabilidade de cada uma das categorias, a gente tem aqui os fundos imobiliários com a rentabilidade negativa, isso é muito importante. A Previdência tem conseguido bater o CDI, então se a gente tem uma Previdência que tem um foco em proteção, ela ainda consegue bater o CDI e me dá uma oportunidade de pagar menos imposto do que uma renda fixa, tá ótimo. O papel está sendo cumprido neste investimento. E claro que os fundos imobiliários, o preço deles está caindo, mas a função deles, que é pagar bons dividendos, também está sendo cumprida. E quando o valor cai, eu tenho a oportunidade de comprar mais barato. E por fim, o Tesouro Direto, que está com uma rentabilidade negativa ainda, principalmente por conta da marcação a mercado. Só que, se a ideia é investir para o longo prazo, a gente vai ter a rentabilidade contratada. Toda essa flutuação que vai acontecer no meio do caminho, não tem problema. A nossa ideia é carregar até o final. E aí você pode me perguntar, poxa, Nicolas, mas vale a pena colocar o dinheiro nisso? E eu vou mostrar para vocês a linha de raciocínio que eu tenho e as contas que eu faço para me manter nesse caminho, que é o que eu acredito. Se a gente pega, por exemplo, aqui no Tesouro Direto, vou pegar o IPCA mais 2045. A gente comprou ele pagando o IPCA mais 7% na média. Cada vez que a gente comprou, se a gente considerar a média, dá 7%.
E isso para receber em 2045. Se a gente tem R$500 hoje, a conta é mais ou menos essa. Essa tela que vocês estão vendo é uma calculadora de juros compostos. Então, se a gente carregar até o final, eu vou colocar R$500 aqui, valor aproximado, 7% de juros ao ano e durante 20 anos. A gente está em 2025 e se a gente carregar até 2045, são 20 anos. E se a gente não aportar mais nada? Eu quero mostrar o efeito que uma sementinha plantada aqui vai ter daqui a 20 anos. Então, se a gente pede para calcular, a gente tem que esses R$500 vão virar aproximadamente R$2.000. E aí você pergunta para mim, Nicolas, mas o cálculo está errado, porque é 7% mais a inflação. E eu sei, o que eu estou querendo mostrar aqui é o poder de compra que esses R$500 vão ter daqui a 20 anos. É um poder de compra de R$2.000 com a moeda de hoje. Só que se a gente considerar o valor que de fato esse dinheiro vai virar, se a gente considerar que a inflação vai ser, por exemplo, 5%, essa rentabilidade vai para 12% ao ano. Então significa que esses R$500 vão se multiplicar quase 10 vezes, mas o poder de compra vai ser com o valor anterior. Então perceba, cada aporte que eu vou fazendo hoje para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos, para daqui a 15 anos, são pequenas sementes que vão se transformando em árvores com frutos maiores. E esses frutos eu vou pegar e reinvestir novamente. Pode ser que daqui a 20, 30 anos eu já não esteja querendo investimentos de tão longo prazo assim. Então esses investimentos vão se convertendo em ativos que geram renda. Então vamos supor que eu pego esses R$5.000 daqui a 20 anos e coloco em fundos imobiliários. Eles vão passar a me pagar renda mensal e aí eu vou ter mais renda. O investimento que eu fizer no mês que vem, eu vou resgatar daqui a 20 anos e um mês. E assim por diante. Eu vou montando uma bola de neve. O importante é a gente sempre ter a consciência de fazer essas pequenas semeaduras para que a gente consiga colher lá na frente. O fato é, não existe atalho. Se a gente não plantar hoje, a gente não vai ter nada para colher daqui a um tempo. E por fim, eu queria fazer uma provocação. Ao invés de pensar em 20 anos, reinvestindo, fazendo novos investimentos, eu vou colocar aqui 35 anos. Hoje eu tenho 28 anos e daqui a 35 anos eu vou ter aproximadamente 63. É uma idade que eu já gostaria de estar muito bem aposentado, que infelizmente não é a realidade dos brasileiros. Boa parte dos brasileiros se aposentam com um salário mínimo, sendo que essa é a idade que a gente mais precisa de conforto, mais precisa de medicamentos, atendimento em relação à saúde de forma geral. Então, se a gente investir por 35 anos, olha o que acontece. Esses R$500 viram R$25.000. Agora imagina se eu coloco R$500 hoje, R$500 amanhã, R$500 daqui a 3 meses, R$500 daqui a 8 meses, sem contar que isso vai se acumulando. Então daqui a 20, 30, 40 anos, você vai construir uma baita bolada, simplesmente usando o tempo a seu favor. E por fim, eu gostaria de comentar aqui um feedback que eu tive. Antes desse vídeo, eu fui fazer as compras dos ativos e eu mandei algumas ordens. Ou seja, eu fiz a solicitação de compra de alguns fundos imobiliários. Só que, quando o mercado abriu, às 10 horas da manhã, uma das ordens não havia sido executada ainda. Eu tentei cancelar e colocar uma nova ordem no mercado. Só que, no fim, acabaram sendo executadas as duas ordens. E eu confesso para vocês que eu achei um pouquinho confuso, um pouquinho simples demais o aplicativo do Nubank. Então eu estou pensando em migrar os investimentos aqui do Caminhada Milionária para outra corretora. Se você tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou começar a avaliar essa mudança para outro local. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Isso me ajuda a cada vez levar mais conteúdo para mais pessoas. E se você está na sua caminhada milionária, comenta aqui em que fase você está, quanto você já acumulou de patrimônio. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.